Fala, abençoado! Eu sei que tu está aqui para resolver essa questão do Enem de 2010 e como eu já falei na resolução de várias outras questões, aqui também vai aparecer a comparação entre dois sólidos geométricos e os dois vão ter o mesmo volume. No caso, vão ser dois cilindros. Mas a gente vai começar a ler e identificar o que precisa ser feito. Vamos observar o seguinte. Um fabricante de creme de leite comercializa seu produto em embalagens cilíndricas de diâmetro da base medindo 4 centímetros e altura 13,5. Essa aqui é a primeira representação, essa primeira embalagem. Eu sei que o diâmetro mede 4, automaticamente o seu raio vai valer 2 centímetros e a altura é 13,5. O rótulo de cada uma dessas embalagens custa 60 centavos. E o rótulo a gente sabe que nós colocamos na parte lateral do cilindro. Então, no momento que nós tivermos um rótulo maior, automaticamente o valor do rótulo vai aumentar. E se o rótulo ficar menor em dimensões de área, automaticamente o valor do rótulo fica menor. Vamos ver o seguinte. Esse fabricante comercializará o referido produto em embalagens também cilíndricas de mesma capacidade. Só que a medida do diâmetro da base é igual à altura. Então nós temos um novo cilindro que vai ter a mesma capacidade do anterior. Então vamos anotar o seguinte, eu sei que o diâmetro tem que ser igual à altura. Lembrando que aqui, se eu indicar por raio, como o diâmetro vai ser 2 raios, a altura também vai ser 2 raios. E com isso eu vou falar, levando em consideração exclusivamente o gasto com o rótulo, o valor que o fabricante deverá pagar por esse rótulo é D. Então, depois de identificar as dimensões desse cilindro, eu vou ter que verificar se houve variação na parte lateral em que vai o rótulo e se houver alteração, vai aumentar ou diminuir o valor do custo do rótulo. Vamos lembrar o seguinte, o cálculo dos 60 centavos para o rótulo dessa embalagem é feito através da área lateral. E para calcular a área lateral desse cilindro, nós precisamos abrir o cilindro e no momento que nós fizermos essa abertura, lembrem que nós temos um retângulo. A base dele vai ser exatamente o quanto a gente precisa para dar a volta no círculo da base, então o comprimento vai ser 2πr, enquanto a altura vai ser 13,5. Como o raio é 2, o valor disso aqui vai ser 4π. A área de um retângulo é o produto da base pela altura, então vai ser 4π vezes 13,5 e o resultado disso aqui vai ser 54π. Então, para um rótulo de 54π centímetros quadrados de área, a gente gasta 60 centavos. Agora eu vou ter que descobrir qual que é a dimensão do raio e da altura desse cilindro para então poder calcular qual que é o gasto que eu vou ter com esse rótulo. Só que está dizendo que o volume desse aqui vai ser exatamente o mesmo desse aqui. O volume do primeiro é o produto da área da base pela altura, então vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, 13,5. E aqui o volume do outro também vai ser dado pela mesma fórmula, porém o raio nós não conhecemos e eu vou indicar por R, e a nossa altura é o dobro do raio, por isso que 2R. Nós vamos resolver essa equação, encontrar o valor do R para depois encontrar a área lateral desse cilindro. Posso simplificar o π com o π. Além disso, eu tenho 4 vezes 13,5, o resultado dá 54. E no lado direito nós temos R ao quadrado vezes R da R ao cubo, então nós temos 2R ao cubo. Dividindo por 2 dos dois lados, nós temos 27 igual a R ao cubo. E com isso eu descubro que o raio tem que ser 3, enquanto a altura vai ser o dobro, que é 6. E aí a gente vai fazer o cálculo para ver uma comparação entre as duas áreas laterais. Para fazer o cálculo dessa área lateral, lembrem que nós temos também um retângulo. A base desse retângulo vai ser exatamente o comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes r. Então vou botar 2πr. No caso aqui, nós temos 3 como sendo raio, então aqui vai ser 6π, enquanto a nossa altura é 6. O valor dessa área, quanto mede essa área, 6π vezes 6, dá 36π. Apenas com a informação de que a área lateral desse novo cilindro é de 36π centímetros quadrados, nós já conseguimos eliminar 3 alternativas. No caso, nós podemos eliminar tanto a C, a D
E aí, porque aqui o valor se manteve e está dizendo que não houve alteração na capacidade, não tem nada a ver com essa informação. Aqui nós temos 80 centavos e R$1. Então, se a área diminuiu, consequentemente o valor do rótulo diminuiu. Então, nós só temos que identificar se vai ser 20 centavos ou 40 centavos. Por isso, como há uma proporção, nós vamos utilizar a regra de 3. Sabendo que para uma área de 54 pi centímetros quadrados nós gastamos 60 centavos, eu quero descobrir qual é o valor que eu vou pagar por uma área de 36 pi. Eu posso simplificar sempre na vertical ou na horizontal. No caso, o π com o π. Posso simplificar por 9, tanto 54 quanto 36. Por 9 aqui dá 6. E aqui nós temos 4. O resultado dessa multiplicação agora, nós temos o quê? 6x igual 4 vezes 0,6 dá 2,4. E se nós dividirmos 2,4 por 6, vai dar 40 centavos. Então, nós temos o valor de 40 centavos. E agora, além dos 40 centavos, a gente poderia verificar essa afirmação. Haverá uma redução de 1/3 da superfície na embalagem coberta pelo rótulo. O que nós podemos observar aqui, que no caso, se nós dividirmos o 54 por 3, nós tiraríamos 1/3. 54 π por 3 dá 18 π e subtraindo dá o 36 π. Então a segunda informação também é correta, mas com a primeira já era o suficiente para nós assinalarmos a alternativa B.